Vou falar um pouco hoje de terapia familiar, como funciona e quem pode fazer. Quando tocamos o assunto terapia, logo nos vem à mente a imagem de uma pessoa deitada, sentada em frente ao terapeuta e colocando seus problemas em pauta, em busca de uma solução ou um caminho para lidar com eles. Muitas vezes, porém, os problemas podem estar sendo enfrentados por vários membros da família, tanto do núcleo familiar quanto entre os outros parentes. Se são questões que estão sendo vivenciadas entre todos de uma só vez, a ideia é que seu tratamento seja feito de forma coletiva. E aí que entra a terapia familiar. Sendo assim, vamos saber um pouco mais sobre esse processo? Tudo sobre terapia familiar. O que é terapia familiar? Terapia familiar ou sistêmica é um processo conduzido por um psicólogo ou psicanalista no atendimento conjunto de membros de uma mesma família. A sistemática pode se pautar no tratamento da coletividade dentro da família, enxergando as partes, porém, como foco no todo, buscando uma solução de problemas e equilibrar a relação, trazendo uma convivência saudável e respeitosa. Uma terapia recomendada para grupos familiares disfuncionais, ou seja, aqueles que não existe diálogo, respeito, harmonia e simples cumprimento do papel familiar de cada um. Em vez disso, há distanciamento, brigas e fofocas, descasos, acusações, o que resulta em sintomas como agressividade, ansiedade ou depressão, baixo rendimento escolar, no caso de crianças e dos adolescentes, entre outros problemas que pode se tornar uma bola de neve. Neste caso, não existe interação e, por consequência, não há a busca por solução dentro do âmbito familiar. Se não há comunicação e empatia entre os familiares sintomáticos, dificilmente haverá iniciativa para resolver todos os conflitos e chegar a um ponto pacífico, até porque não há uma visão imparcial nessa procura de solução. Dessa forma, a figura da terapeuta familiar entra para desatar esses nós e esse emaranhado de emoções. Como ela funciona? As sessões de psicoterapia familiar são mediadas por um terapeuta. Durante aproximadamente 50 a 60 minutos, organiza e conduz a conversa sem interferir para que todos possam exprimir tudo os que lhe incomoda. Diferentemente da terapia convencional, em que o atendimento é individual, na terapia em família, todos os membros participam coletivamente. É formado um círculo em um ambiente agradável, bem iluminado, podendo também ter elementos lúdicos para que as crianças, caso haja, sintam-se à vontade e confortáveis emocionalmente. Durante a sessão, o diálogo é a base do atendimento. E cada paciente é incentivado a ouvir o outro de forma atenciosa. Ao fim da sessão, o terapeuta ainda pode sugerir exercícios para que os pacientes pratiquem em casa até a consulta seguinte. Nas próximas sessões, elas são estimuladas a relatar os avanços e as mudanças já operadas desde o início do tratamento. Tipos de terapia familiar. Há vários tipos de terapia. A indicação de cada um vai depender do caso e das questões a serem tratadas. Entre elas, podemos destacar a estrutural, a boniana, a experiencial e a estratégica. Cada uma dessas abordagens tem um conceito aplicado. A estrutural lida com comportamentos, analisando as relações entre familiares. A boniana lida com equilíbrio e com o caminho da autodescoberta de cada um dos membros. A experiencial trabalha a autorrealização e a construção dos níveis de intimidade. E a estratégica trabalha na mudança de forma como cada familiar reage com o membro sintomático. Quando fazer? De certa forma, a procura pela terapia em família pode se dar em qualquer momento do qual um dos membros da família sinta-se essa necessidade, obviamente havendo um consenso. Nem sempre, porém, as pessoas têm noção de quando é preciso pedir ajuda. Sendo assim, uma boa dica é perceber que o ponto de relação da família está fragilizado devido aos conflitos, qual o grau de ruptura decorrente de conflitos pessoais, quantas dificuldades já se encontram em um nível profundo, quando parece que nenhuma das tentativas de solução surtiu efeitos. Outras indicações são casos de doenças físicas ou mentais que provocam a disfunção familiar significante, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, síndrome do pânico, autismo, hiperatividade, depressão, entre outros, especialmente no caso de crianças ou adolescentes. O benefício da terapia familiar. Existem várias razões para se buscar ajuda na psicoterapia familiar, pois as vantagens são inúmeras e agem de médio a longo prazo, trazendo paz e equilíbrio ao núcleo familiar e a todos os outros parentes envolvidos, direto ou indiretamente, no problema ou no mesmo estão envolvidos. Destacamos aqui alguns dos variados benefícios dessa técnica. Fortalece os laços familiares, oportuno uso da sinceridade e da honestidade em se expressar, ajuda a desenvolver a escuta ativa e empatia, permite que todos abram seus corações e se tornem mais transparentes, desenvolve espírito de equipe, promove a união por meio de realização de tarefas, busca de soluções, fomenta a busca de um lar mais harmônico e acolhedor, ajuda a desapegar das dores do passado, permite resolver sentimentos como remorso, culpa, indiferença, desobediência,
possibilita que as pessoas foguem o presente, já que o passado passa a não ser mais um fantasma, auxilia os membros a buscarem viver uma vida mais leve e menos prazerosa. Ajuda a desenvolver o autoconhecimento e, consequentemente, o autocontrole. Os benefícios não se limitam aos que listamos aqui, já que a terapia familiar é capaz de ajudar basicamente todo tipo de situações, pois ela impulsiona os membros a falarem de suas emoções por meio do diálogo franco e aberto. Honestamente, isso é libertador. A terapia familiar sistêmica é o mesmo que constelação sistêmica. Você já deve ter ouvido sistêmica em algum lugar, muito provavelmente numa técnica chamada constelação sistêmica, que pode causar confusão com a expressão terapia familiar sistêmica. A semelhança, entretanto, limita-se ao termo em comum, já que são duas coisas distintas. A terapia familiar sistêmica é uma especialização da psicologia, quem teve como pioneiro o terapeuta argentino Salvador Munch. Já a terapia familiar, diretamente com os indivíduos que acompanham a família, ou seja, o tratamento é feito na presença de familiares reais. Já a constelação sistêmica, também conhecida por constelação familiar, é uma técnica que se vale da representação e da interpretação de papéis, ou seja, são usadas pessoas neutras para representar os membros da família que estão envolvidos no problema central em vez dos verdadeiros familiares. Desenvolvida pelo auto-intitulado psicoterapeuta Bert Hellinger, a constelação sistêmica bebeu da fonte da terapia familiar, mas é outro tipo de abordagem que não faz parte da psicologia e nenhuma comprovação científica quanto a seus efeitos. Não significa, no entanto, que ela não apresente resultados e benefícios. Então, quando você tiver algum problema que for um problema coletivo da família, o indicado pode ser a terapia familiar, né? E ajuda muito a família a se entender, os membros da família a se entender, porque eles acabam exprimindo as suas emoções, o que está sentindo e o que sente um do outro. Psicanálise e terapia familiar.